E aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 23, diz assim: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honrosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra a que tinha falta dela. É muito forte esse texto, amados. Eu quero até repetir com você, porque é muito profundo isso. Olha só, preste atenção. Versículo 23 que diz, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo. Sabe aquela parte do corpo que não parece ser tão importante, tão honroso? A esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honrosos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Vamos orar para que Deus fale conosco, baseado nesta palavra, para que Deus fale com você de uma forma especial, porque eu creio, Ele já está aqui. Quantos creem, diga amém. Então vamos falar com Deus. Senhor, Deus e Pai, o teu servo, Bispo Haroldo, já orou, e eu acredito que o Senhor ouve, meu Deus, e já atendeu a oração dele. Mas agora, porque lemos esta palavra, baseado nesta palavra, Senhor, inspira o pregador. Eu já tenho uma ideia daquilo que vai ser pregado, mas que o Senhor possa me surpreender durante a pregação e falar também comigo, mas com cada um que está aqui, que esta palavra produza resultados de cura, de libertação, de transformação, de renovo de entendimento. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor, que Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Senhor, honra aqueles que merecem, mas aquele que parece que não tem honra, que o Senhor dê muito mais honra, como diz a tua palavra, em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento. Eu tive a oportunidade de ministrar esta palavra em uma certa ocasião, alguns dias atrás, e ela falou muito forte ao meu coração, ela impactou-me, porque a simplicidade da palavra de Deus, ela surpreende, amados, ela surpreende. E Deus me levou a fazer uma comparação sobre algo muito simples, algo que parece banal, mas está em nós e que no dia a dia nós não percebemos. É uma comparação dos olhos com os cabelos. E uma comparação a respeito da aparência com a utilidade. E para mim, olha, sinceramente, foi algo muito profundo isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira coisa que eu quero dizer é que os úteis não são notados. Preste atenção nisso. Aqueles que são úteis não são notados. As pessoas não os notam. Deveria ser mais notados, não é? Afinal, eles são mais úteis. Mas os úteis não são notados. Mas e pior do que não ser notados, às vezes os úteis são perseguidos pela sua utilidade, pela sua importância. E os que são menos úteis, às vezes que servem até só como aparência, só estão lá de aparência, eles são muito mais notados. Veja só, eu vou mostrar para você na Escritura. Em Lucas, no capítulo 22, abra comigo, e você vai ver que Jesus, ele fala sobre isso, a palavra de Deus fala, e isso é um alerta para nós. Muitas vezes não se chatearmos quando somos úteis e os outros não notam a nossa utilidade. E para que você também não desvalorize aquele que aos seus olhos parece que não é útil. Porque às vezes aquele que não tem a aparência de utilidade está sendo tão mais importante do que você mesmo.
Talvez eu olhe para alguém e diga, essa pessoa não é útil. Mas aí Deus está lá usando ela dentro das suas limitações, com as suas virtudes e os seus defeitos, e fazendo um belo trabalho ao Senhor, que talvez durante toda a vida terrena não vamos perceber, mas lá na glória, tal pessoa vai receber grande galardão. Então é muito importante que percebamos, olha só o que diz aqui em Lucas 22, versículo 24. Diz assim: e houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia, não sei se a sua tradução diz isso, mas a minha diz, sobre qual deles parecia ser o maior. Olha, isso contaminou até os discípulos. Eles queriam parecer maior, eles queriam aparência, eles queriam ser honrosos, eles queriam sim isso. Versículo 25 ainda conclui dizendo, e ele lhes disse, os reis dos gentios os dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Então o Senhor está dizendo, olha, até hoje vocês pensavam que o que era aparente, o que tinha aparência, tinha valor. Mas eu estou mostrando para vocês que não é bem assim no meu reino. Aquilo que não tem aparência, muitas vezes tem mais importância do que aquilo que aparenta. Aí você vai ver em outros textos, em Mateus capítulo 23, eu talvez seja muito breve nesta mensagem, espero que o suficiente para que você entenda e guarde no seu coração a mensagem de Deus. Em Mateus capítulo 23, no versículo 5 ao 7, a princípio você vai ver os escribas e fariseus. O que chama atenção neles é a aparência de santo que eles têm. Eles tinham vários, as vestes, um filactério, uma veste bonita, bela, uma aparência. E eles queriam chamar a atenção de toda forma. O texto diz assim, em Mateus 23, versículo 5 em diante. E fazendo todas as obras, a fim de serem o quê? Vistos pelos homens. Pois trazem largos filactéries e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e serem chamados pelo nome de Rabi, Rabi. O que eles queriam, amados? Os escribas e fariseus, qual era a visão deles? Queremos aparecer, queremos chamar a atenção, queremos que todos nos vejam como santos homens, como pessoas importantes para o reino de Deus. E eles se esforçavam muito, sentavam nos primeiros assentos, faziam questão de sentar nos primeiros assentos. Eles reivindicavam ser chamados Rabi, mestre, se sentiam muito poderosos por causa daquela posição que eles ocupavam. E olha o que o Senhor Jesus chega a dizer no versículo 27 a respeito deles, dos escribas e fariseus. Olha só, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem, olha só o detalhe, por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Eles queriam aparência, eles queriam chamar a atenção, mas interiormente, ou a sua utilidade não era verdadeira, tinha aparência, mas não tinha utilidade. Olha só o que o mesmo capítulo diz, capítulo 23, mas eu quero voltar com você para que você veja que capítulo 23, o versículo 15, que apesar de todo esforço deles, eles não eram úteis para o reino de Deus, versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas,
pois que percorreis o mar e a terra, para fazer um prosélito, em outras palavras, para converter alguém, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Então eles tinham aparência, mas infelizmente eles não eram úteis para o reino de Deus. E na verdade, eles eram até contrários, porque enquanto eles pensavam estar levando as pessoas para o céu, a cada pessoa que eles pensavam converter, eles estavam convertendo a pessoa, sendo mais digna, 2 vezes dignas de ir para o inferno do que eles mesmos eram. Pelo seu comportamento, pela sua conduta, pela sua vida. Amado, eu não estou aqui falando de coisas grotescas, de coisas absurdas, não. Mas veja que Deus vai falar de coisas simples, do dia a dia, que muitas vezes nós, por não compreendermos, fazemos o quê? Damos valor a coisas que para os outros é aparente, chama atenção como algo bonito, belo, mas que não tem a sua utilidade. Olha comigo em Lucas, voltando em Lucas no capítulo 10, é um texto muito conhecido, poderia citar de cabeça, mas faço questão de ler. E aqui fala de Marta e Maria. Maria representa aquela que faz o que é útil. E Marta representa a aparência, aquilo que é aparente. Qualquer mulher aqui quer ser chamada como uma boa dona de casa. Não é? Quer ser chamada como uma mulher que cuida, zela do lar. Isso é positivo, não há nada de negativo nisso. Mas Jesus chega à casa desta família. Ele está ali, ele é recebido por eles. Agora Maria, ela conseguiu entender o que era útil naquele momento. E o que não chamaria a aparência, a atenção para uma coisa aparente. Seja sincero, queridos, principalmente as mulheres, mas os homens sentem isso. Quando alguém chega, quando qualquer visita chega à sua casa, você está despreparado e a casa está bagunçada, nós não se sentimos constrangidos? E nós já vamos logo falando, olha, me perdoe, olha, você me pegou desprevenido, começo a querer arrumar as coisas, não é? Ajeitar as coisas, tirar pelo menos a roupa ali de onde não deveria estar. Porque nós estamos preocupados com a aparência. Nós queremos dar uma boa aparência. E a Marta não está fazendo isso. Olha, eu vou cuidar aqui da louça, eu vou cuidar aqui dos afazeres aqui, porque temos visitantes, temos a honra de ter Jesus. Parece até bonito, não é? Eu quero deixar a casa bonita para Jesus. E aí então o texto diz em Lucas 10, versículo 39, e diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Além dela estar distraída e não estar fazendo aquilo que é mais útil, que é mais importante, ela quer tirar aquela pessoa que está na função de alguém que está fazendo o que é útil, para trazer a uma coisa que só vai tirar a atenção para aquilo que é mais importante. As pessoas, amados, além de estar na aparência da vida secular, elas querem nos tirar da presença de Deus e nos levar junto a ela para viver uma vida aparente, uma vida que não vai mudar nada, que não vai transformar nada. Se um dia você deixar de lavar a louça, a sua vida não vai ser melhor ou pior do que o outro dia, não. Então quer dizer, aquele dia era para todos pararem, deixar a louça para lá e dar atenção àquilo que era mais importante. Ela pensou, Jesus vai dizer como eu sou uma boa dona de casa, como eu sou uma mulher prendada, dedicada, ele vai se alegrar com esta minha exortação para minha irmã, que está sendo relaxada. Mas qual é a palavra de Jesus para Marta? Marta, no caso Jesus respondendo, não é?
Versículo 41, e respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, com a aparência do mundo, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O que Maria está fazendo é útil, e o que você está fazendo, apesar de ser importante, agora é supérfluo, agora é aparente, agora não vai mudar nada. Jesus ia morrer depois de alguns dias. Não seria importante aquela atenção a ele? Os discursos de Jesus, imagina, se Jesus estivesse hoje em carne aqui como ele esteve, e você tivesse a oportunidade de ouvir uma pregação da própria boca de Jesus, você trocaria isso pela limpeza da sua casa, pela faxina da sua casa? Eu tenho certeza que compreendendo agora, é claro que não. Amados, esclarecendo realmente a visão desta mensagem e a profundidade dela, é que Deus me fez ver que é como o cabelo e os olhos. Todos os dias aqui nós acordamos e a primeira coisa, principalmente as mulheres, quando elas acordam, e o que elas se preocupam em fazer? Claro, depois escovar os dentes, não é? Mas olha, nenhuma mulher sairia de casa, e até os homens, sem dar uma geral no cabelo. É verdade ou não é? Nós damos uma atenção para o nosso cabelo. Nós damos uma dedicação total a ele. Nós se preocupamos. A pessoa fica preocupada, será que o meu cabelo está bom? Agora eu te pergunto, qual foi o dia que você acordou pela manhã, olhou no espelho e disse: olha, hoje eu tenho que dar uma olhadinha nos meus olhos, eu tenho que dar uma arrumadinha nos meus olhos. Qual foi a vez que você olhou para os seus olhos e quis dar uma ajeitadinha nos seus olhos? Eu não estou dizendo o lado exterior, não, porque tudo bem, um dia de festa, a pessoa até arruma, não é? Faz alguma melhoria ali no lado externo, mas eu estou falando dos olhos. Amados, seja sincero, você não viveria sem o seu cabelo? Se você perdesse todo o cabelo da sua cabeça, apesar de você, mulher, saber da importância que é esteticamente, mas você viveria. Você passaria. Há pessoas que passam por tratamento e aí perde todo o cabelo. Elas não morrem, elas continuam vivas. É ruim para a imagem, é difícil às vezes até para aceitar, mas a falta do cabelo não impede que a pessoa continue vivendo. Agora, olha a importância dos nossos olhos. Eu te pergunto, será que a sua vida seria a mesma se você perdesse os seus olhos? Se você não tivesse capacidade de enxergar? Uma peruca resolve o problema. Uma touca, um chapéu, talvez ali tire a aparência da perda dos cabelos. Mas perdendo os olhos, nem os óculos, nada poderá substituir. Nós não damos a honra devida, talvez, aos nossos olhos. Olha que importante. Nós honramos todo dia nós alisamos o nosso cabelo, se preocupamos, mês a mês nós vamos ao cabeleireiro e se preocupamos em tirar as pontas. Mas os nossos olhos nós não percebemos. Ele é imperceptível. Por quê? Porque Deus dá honra àquilo que tem menos honra. Por quê? Porque ele tem uma necessidade, ele tem uma carência. Nosso cabelo não é tão honroso, mas aí nós damos toda a honra a ele. Por quê? Porque a importância dele não é tão grande. Agora os olhos não clamam por honra, porque ele sabe da importância que ele tem. E no mundo espiritual é assim. Aqueles que são úteis para a obra de Deus, aqueles que fazem a sua parte, não se preocupam em ser honrados, porque sabe da sua utilidade e da sua importância. Aqueles que são como o cabelo, se esmeram, passa creme, faz de tudo, querem chamar a atenção. Olha eu aqui, olha a minha importância, olha como eu sou belo, olha como eu sou importante. Mas o Senhor está nos mostrando, amados, que aquilo que não é, aos olhos humanos, muitas vezes honroso, é o que Deus mais honra, que Deus dá mais valor. Só para encerrarmos, aqui em Filemão, só tem um capítulo, não é, Filemão? E nós vamos ler o versículo 10. O nome desse personagem principal, apesar da carta ser Filemão, a Filemão é uma carta de Paulo a Filemão,
Mas o personagem principal desta carta é Onésimo. E Onésimo significa útil, né? Útil. Onésimo leva o nome de útil, mas na verdade ele é um inútil, porque ele é um escravo. E nós não temos muito sobre a história dele, é só esse capítulo. Mas a história dele se resume no seguinte: eu entendo, tá? Essa primeira parte eu entendo. E na verdade Paulo passou pela casa de Filemão, Filemão recebeu Paulo, se converteu, ouviu a palavra, e Onésimo deve ter se convertido ali. Pelo menos eu imagino isso. E aí ele fugiu, provavelmente roubou o seu senhor, porque um fugitivo normalmente tinha que levar alguma coisa para a sua fuga, na sua viagem. E talvez ele tenha ido procurar Paulo, porque o que nós sabemos de fato, segundo o texto, é que ele vai até Roma e se encontra com Paulo e se torna um discípulo de Paulo. E Paulo, por um tempo, ensina ele, vai ministrando ele se torna importante até para o ministério de Paulo, se torna útil para o ministério de Paulo. E chega um certo momento que Paulo diz assim: olha, eu não posso te manter aqui, porque ele disse, não é a história dele, ó, eu sou escravo de Filemão. Paulo conhecia Filemão, porque ele manda essa carta para ele. E aí diz: olha, eu vou te mandar de volta porque eu estaria te roubando. Naquela época o escravo pertencia, era um bem daquele que o possuía. E Paulo respeitava as leis da sua época. Paulo disse: olha, eu tenho que te devolver ao seu senhor. Eu sei que o seu senhor teria prazer em deixar você comigo para que ele estivesse servindo a mim através de você. Mas eu sei que o certo é mandar você de volta. Então ele escreve essa carta que nós temos aqui, e Onésimo volta para a casa do seu senhor. Ele corria risco de morrer, porque se o seu senhor, apesar de já convertido, não tivesse realmente Deus no coração, quando o escravo saía, fugia, ele se tornava um modelo para os outros. Os outros iam dizer: ah, esse daí fugiu, eu vou fugir também. Então, normalmente, quando o escravo fugia, quando ele voltava, ele apanhava muito, ou ele sofria uma dura pena, quem sabe até a morte, para que os outros não fizessem o mesmo. Mas Onésimo, agora convertido, servo de Deus, entendendo o seu papel, ele pegou essa carta e levou para Filemão. Filemão vai ler essa carta e com certeza vai recebê-lo. O texto que eu quero ler é o versículo 10 em diante, que diz: peço-te, é Paulo falando para Filemão sobre Onésimo, peço-te por meu filho Onésimo, por meu filho útil, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, não te servia, era um escravo. Escravo está limitado, apesar de fazer um certo serviço, é uma pessoa limitada, não pode ir além disso. Mas agora a ti e a mim é muito útil, eu te tornei a enviar. Amados, olha só, entenda bem o que está acontecendo aqui. Até aquele momento, Onésimo servia para Filemão como um escravo, alguém que o servia fisicamente. Agora Onésimo, ele vai se tornar alguém útil espiritualmente. Filemão, sendo o senhor de Onésimo, agora vai sentar e ouvir as pregações que Onésimo vai fazer, porque Onésimo ouviu as pregações de Paulo, aprendeu aos pés de Paulo. E eu creio, ele vai se sentir muito feliz, Filemão e toda a sua casa, em receber as palavras que ele havia recebido de Paulo. Sabe o que significa, amados? Nós éramos muito úteis para o mundo no passado, mas um dia nós recebemos ao Senhor Jesus como Onésimo recebeu a Jesus. Talvez para o mundo nós deixamos de ser útil, porque no passado as pessoas queriam se reunir, beber, e aí, vamos participar, e nós éramos úteis para os pecados, para os erros, mas hoje nós não servimos mais a essas coisas. Nós não temos mais serventia para esse mundo já não faz mais parte da nossa vida e da nossa história, e por isso agora nós morremos para o mundo e nascemos para a obra de Deus, e começamos a ser útil para Deus, para a obra do Senhor. O texto continua dizendo: o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil,
eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer, nem sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não seja como servo, antes mais do que servo, como irmão amado. Particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, olha só, Paulo falando, hein? Olha, Filemão, se você me tem por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se fez algum dano, se ele te deve alguma coisa, põe isso em minha conta. Ele é muito útil agora. Ele passou a ser útil. Amados, olha, talvez você não saiba a importância, o tamanho da sua importância, amados. Onésimo passou a ser útil a Filemão espiritualmente. Você não sabe talvez o tamanho da sua importância na sua família. Talvez você não sabe o tamanho da sua importância para a sociedade, no meio que você está vivendo, lá na empresa que você trabalha. Imagine só. Imagine esse homem que era escravo, inútil, porque ele era tratado como um lixo, infelizmente, não é? Os escravos eram assim no passado. Eles não tinham vida própria. Agora, uma pessoa importante. Os historiadores chegam a dizer que Onésimo se tornou bispo em uma determinada região. Ele chegou a se tornar bispo. Olha só que honra. Um escravo se tornar bispo. Olha só, amados. Então eu quero deixar esta mensagem ao teu coração. Quero colocar aí no seu entendimento, reflita. Talvez aqueles que são muito úteis aos nossos olhos parecem desprezíveis. E aos nossos olhos, aquele que tem uma aparência é importante, mas na verdade é só aparência. É como o cabelo, não é? Eu disse aqui, talvez você diga, não, pastor, é insubstituível, mas você consegue viver sem ele. E nós talvez não saibamos pesar, amados, as coisas no mundo espiritual. O que será que realmente Deus valoriza e muitas vezes nós não estamos valorizando? E o que é que nós estamos desvalorizando enquanto Deus valoriza? Podemos até lembrar de Davi, é ou não é? Tão desprezível, sem valor nenhum, que ele está lá desprezado no campo, deixa ele lá. Não é ele não, rei. E aí Deus diz assim, olha, eu não olho como o homem olha. Eu não vejo como o homem vê. A importância para mim não é a importância que vocês estão dando. Então vamos orar nesse sentido, amados. Vamos buscar de verdade aquilo que é valoroso para Deus. O que Maria fazia era apenas sentar e ouvir. Parece uma coisa desprezível, é ou não é? Sentar e ouvir. Mas era a coisa mais importante a ser feita. Era a coisa mais importante naquela hora a se realizar. Talvez você tenha desprezado aquilo que é mais importante. Parece simples, mas é o que Deus está querendo que você faça. Então ouça e atenta à vontade de Deus, amém? Vamos se colocar de pé. Se você crê que é a palavra de Deus, vamos aplaudir o nome santo do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação.